Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula de arte, tá? Queria falar para vocês que essa nossa aula ela vai estar disponível na televisão, ela estará disponível na internet e também pelo nosso aplicativo. A aula de arte que nós teremos hoje é para o nono ano, aula número 2, tá? Meu nome é João Fernando Bueno Matos de Almeida, sou professor de arte, ok? Minha formação é em música e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre música. Todos os tempos ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma imagem, tá? Do Sérgio Villafranca e do Hans Joachim Kohreuter, segurando a partitura de Acronon, certo? O que é interessante? Que a partitura geralmente ela é escrita em um papel, né, convencional, e ali o músico lê as notações tradicionais e toca sua música. O Kohreuter é um compositor que ele fez parte do movimento de música contemporânea. E ele propôs essa nova forma de escrever música. Dessa forma, o músico passa a ter interpretações diferentes, a mais ou menos tocar uma música de forma improvisada, certo? Aqui no caso, o compositor de Amarelo, o Kohreuter, e o intérprete, o Sérgio Villafranca. Essa obra, Acronon, de Hans Joachim Kohreuter, é uma expressão derivada do grego Cronos. Então, em grego, a palavra Cronos significa tempo. O prefixo a significa, por sua vez, a transcendência desse tempo medido e a sua superação. Essa peça tem uma partitura, como eu já disse, original, em uma esfera de acrílico transparente, como nós vimos na imagem. Cerca de 60 centímetros de diâmetro, então ela é grande, não é muito pequena, como a gente viu na fotografia, onde estão desenhadas diagramas que possibilitam a interpretação improvisada do intérprete. Então, diagramas seriam símbolos onde o músico interpreta para se fazer música, certo? As notas musicais. Nesse caso aqui, uma forma bem particular e diferente da tradicional usada até então. Antes da música contemporânea, que está aí no século XX, nós temos a música anterior a essa fase, que era a música romântica. Aqui nós temos a fotografia do Robert Schumann. Gostaria de pedir para vocês que vocês pesquisassem e escutassem essa música. Em português, o nome dela é Cenas de Carnaval de Viena, Opus 26, Intermezzo, para piano solo, de Robert Schumann, certo? Então, o Robert Schumann, ele viveu de 1810 a 1856, foi um dos mais expressivos e representantes do movimento romântico na música ocidental, ou seja, a música romântica ela veio anteriormente à música contemporânea que temos hoje, como a gente viu o Kohreuter, né? Algo interessante a gente entender que o romantismo musical ele não tinha a ver com o amor, como muitas pessoas pensam, mas sim o romantismo como uma forma de expressão, de você transmitir mais sentimentos, certo? Não necessariamente de amor, mas com uma obra com mais sentimentos, conseguir passar através da música mais sentimentos diversificados. Os compositores desse período buscaram maior liberdade formal e expressiva em suas obras, com o intuito de transmitir não só os sentimentos e emoções, mas também ideias políticas, ideias religiosas, né? E o que muda o período romântico, principalmente do período contemporâneo, é que os românticos ainda faziam música com
instrumentos convencionais, com notações de música convencional. Enquanto que a música contemporânea começou a cada passo mudar essa visão. E a cada passo fazer músicas de formas diferentes, com instrumentos diferentes, criar novos instrumentos, criar novas formas de escrever, como a gente já teve o exemplo anteriormente, certo? Então, os integrantes desse movimento, que se estendeu de cerca de 1815 ao início do século XX, foram o Ludwig van Beethoven, que transita entre o classicismo e o romantismo. Então, aqui voltando na linha de tempo, o Beethoven foi uma figura, um músico que delimita a passagem entre o período anterior, que é o classicismo, e o seguinte, que era o romantismo, certo? Então, além do Beethoven, teve o Chopin, né? O Gioacchino Rossini, né? Franz Schubert, Franz Liszt, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Brahms, entre muitos outros. O interessante a gente notar aqui que são compositores europeus. Por quê? Porque ainda nós não tínhamos a forma de registro de música em vídeo, nem de áudio. E quem dominava o registro de música, que a gente tem acesso para pesquisas mais fáceis, mais palpáveis para a gente entender, são os músicos europeus, né, que seguiram uma tradição musical bem grande. E, conforme o tempo ia passando, de geração em geração, eles foram mudando também os estilos musicais. Nesse caso aqui, a gente está falando do período romântico, músicos do período romântico. Antes do romantismo, tinha o classicismo. Então, seguindo uma linha cronológica para a gente entender mais facilmente. Primeiro, hoje, nós estamos no período contemporâneo. Antes do contemporâneo, nós tínhamos a música romântica. E antes da música romântica, o período clássico. Ok? Então, seguindo aqui, o título original da música que eu passei em português, que é o Carnaval de Viena, né? Em alemão também você pode pesquisar, é Fasching Schwank aus Viena. Então, me perdoem o meu alemão, mas tá aí se você quiser procurar em alemão. Talvez você encontre outros intérpretes, né? Pessoas diferentes. Quando você escreve em português, você vai provavelmente encontrar músicos brasileiros ou de países que falam em português tocando essa música. Mas o título original é em alemão, ok? Continuando, a música do século XX, a música moderna do século XX, novas percepções da realidade. Então, essa transição entre o romantismo do Schubert até o Kochreuter, que seria uma música mais atual, né, dentro da linha de música erudita, nós temos um grande teórico e compositor que é o Arnold Schoenberg, certo? Ele operou a revolução no espaço musical, propondo um sistema de composição conhecido como atonal dodecafônico. Nele, em vez de tonalidade, como o Dó maior, por exemplo, há uma série de notas organizadas de maneira pré-determinada que, em variação na forma de apresentação, norteará o processo criador. Então ele transformou uma tradição que se tinha na música, e que na verdade continua até hoje em músicas populares, de uma música tonal, de uma música onde nós temos acordes definidos, uma música com um sistema que foi estudado por muito tempo. Ele, lá no começo do século XX, propôs uma nova forma de fazer música, uma forma atonal, ou seja, uma forma não convencional. Queria convidar aqui, deixar para vocês, que vocês pudessem pesquisar esse compositor, as músicas dele. Ou simplesmente você pode fazer uma pesquisa escrevendo dodecafonismo, que seria o quê?
12 notas. Então ele pegou as 12 notas que nós temos no nosso sistema. Nós podemos perceber aqui, ó, vou passar para vocês, primeiro as notas da nossa música. Como que a gente divide as notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Se nós percebermos a repetição do Dó, nós teremos aqui a oitava nota. Mas, além dessas notas, nós temos os chamados sustenidos ou bemóis. Eu vou anotar aqui apenas os sustenidos. Então, de Dó nós temos Dó, entre Dó e Ré nós temos Dó sustenido. Deixa eu pegar uma caneta aqui mais forte. Dó sustenido. Então aqui, ó, joguinho da velha significa sustenido. Dó sustenido. Entre o Ré e o Mi, nós temos o Ré sustenido. Certo? Entre o Mi e o Fá, nós não temos outra nota. Mas entre o Fá e o Sol, nós temos o Fá sustenido. Entre o Sol e Lá, Sol sustenido. Lá e Si, Lá sustenido. E entre o Si e o Dó, nós não temos. Então, rapidamente, nós temos aqui duas exceções, que é entre o Mi e o Fá e o Si e o Dó. Se nós contarmos todas as notas dentro do nosso sistema, nós veremos que nós temos 12 notas. 1, Dó, Dó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? O Dó aqui, ele é repetição, então ele não entra. 12 notas. 12 notas. Com 12 notas, Schoenberg, que nós vemos nessa fotografia, inventou o chamado dodecafonismo. Uma música bem diferente. Hoje em dia é uma música usada bastante para filmes, para ambientes sonoros, mas ela tem uma sonoridade bem diferente da convencional que a gente é acostumado, tá? Então, mesmo ele tendo proposto isso há muito tempo atrás, o que nós temos hoje ainda é uma forma de música que vem lá desde o período clássico, que seria a música tonal, dentro da música popular, é claro. Ele já propôs isso dentro da música erudita. Continuando, nós temos um grande músico da música moderna, contemporânea, aqui no Brasil. Tá? O nome dele é Heitor Villa-Lobos. Ele viveu de 1877 até 1959. Ele foi compositor considerado nacionalista. Ele levou a música tradicional e popular para o meio erudito, incluindo em orquestras elementos que não lhe eram próprios até aquele momento, como o reco-reco, o agogô e o pau de chuva. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês pesquisarem, esse compositor, o Heitor Villa-Lobos, uma coisa interessante é que ele pegou instrumentos da música popular, igual a gente falou aqui, o agogô, o pau de chuva, o reco-reco, e levou para dentro da orquestra. A orquestra clássica, que vem do período clássico, por isso que é o nome clássico, não tinham esses instrumentos da música popular. Instrumentos que é muito comum a gente ver dentro de música indígena, por exemplo, como o pau de chuva, ou o agogô, que é fácil da gente ver em músicas de origens africanas, em músicas nordestinas. E ele misturou isso, ele trouxe essa cultura brasileira para dentro das orquestras.
Por isso ele é considerado compositor nacionalista. Nessa época, tinham outros compositores de outros países que também eram considerados nacionalistas, porque assim como o Heitor Villa-Lobos fez aqui no Brasil, eles faziam no país deles, né? Através da cultura dos países do país dele. Pegava a música lá que o povo fazia, música popular, e misturava dentro da orquestra. Nessa época, tinham, vamos dizer assim, um apreço mais shows, né, mais apresentações de orquestras. Por quê? Porque ainda não tinha tanta tecnologia para reprodução de shows, né, ou divulgação de materiais, ou até mesmo a gravação de discos, CDs, fitas, enfim. Dessa forma, as orquestras eram um grupo musical que apresentava para o maior número de pessoas, né? E a forma de mostrar a música que era feita na rua para dentro da orquestra foi a ideia de levar esses instrumentos para dentro dessas músicas. Essa foi uma das ideias do Heitor Villa-Lobos. Queria deixar aqui como recomendação para vocês procurassem entre as obras, né, umas obras que aqui destacamos, o Noneto, né, e as grandes séries dos choros, certo? Então ele tem vários choros, que é uma música tradicional, é uma música popular, os choros, mas ele compôs para orquestra, para os instrumentos de orquestra de uma forma um pouco diferente, e também as baquianas brasileiras. Baquianas porque aí ele lembra do compositor Bach, né, que é um alemão, que ele vem do período um período anterior período anterior ao classicismo, certo? Ele é um músico um pouco mais antigo, então ele trouxe essa ideia da música lá, da música barroca, né? O Bach, um compositor barroco, trouxe as ideias do Bach para uma música contemporânea. Por isso que ele chama de baquianas, né? Em referência ao Bach, que é um compositor alemão que viveu ali entre 1600, ok? Continuando, a música ela teve uma grande revolução quando começaram a ser criadas novas tecnologias. Aqui nós temos uma fotografia do fonógrafo, certo? Que foi inventado por Thomas Alva Edison, um dos principais inventores da nossa história. Então, as pesquisas e descobertas tecnológicas sobre a gravação de sons, posteriormente sua transmissão, começaram no século XIX, ali entre 1800 e 1900. Em 1877, o estadunidense Thomas Alva Edison desenvolveu um aparelho curioso, o fonógrafo, que era capaz de gravar sons usando uma agulha que riscava um cilindro revestido com cera. Então era um disco, né? Esse disco ele era gravado com uma agulha, e esse disco colocado em um aparelho, ele conseguia reproduzir alguns sons gravados. Então essa foi a primeira vez que alguém conseguiu gravar o som. Um fonógrafo, criado por Thomas Alva Edison. Inspirado em instrumentos musicais de sopro, esse inventor acoplou uma espécie de corneta, né? Essa parte que a gente vê em cima aqui do fonógrafo. Uma espécie de corneta que ajudava a ampliar o som. Assim, todos podiam ouvir pela primeira vez sons gravados. Então imagina como que era um mundo onde não se conseguia registrar os sons, né? A partir do momento que consegue se registrar os sons, a gente tem um grande avanço para dentro das tecnologias e para dentro da arte, para dentro da música, que agora a gente conseguiria gravar as músicas, né? E assim mostrar o que a gente faz para as outras pessoas, né? O som que a gente faz, a música que a gente faz. Não apenas só em apresentações ao vivo, mas também a partir de gravações. Então, depois de um tempo desenvolvido aí
o fonógrafo, que ele gravava e reproduzia algumas sonoridades, outros inventores aperfeiçoaram esse invento, criando discos que deram origem aos vinis, certo? Que foram muito populares até os anos de 1980. Então imaginem que desde muito cedo, ali começo de 1900, com a criação do disco de vinil, ele conseguiu uma vida útil, uma tecnologia que durou por muito tempo, até a década de 1980. É claro que o vinil ainda existe hoje em dia, mas ele não é mais a tecnologia mais usada. Ele tem uma vantagem sobre as tecnologias mais novas, que ao reproduzir o som, ele corta menos frequências reais. Então, quando você escuta a música, ela está mais próxima à realidade do que algumas formas de mídias musicais vendidas hoje em dia, né? Que cortam mais frequências reais, e assim você escuta uma música com menos frequências. Isso é fácil de perceber quando a gente ouve uma música e sabe que ela é ao vivo, que você está num ambiente ao vivo, alguém tocando na sua frente, e quando ela é uma música gravada. Após, e juntamente os discos de vinis, as fitas cassetes, foram inventadas. O diferencial das fitas cassete era a autonomia de criar nossas próprias seleções musicais. Então, a partir das fitas cassetes, você conseguia gravar músicas diferentes, fazer a sua lista de reprodução, que hoje em dia é muito comum, mas na época era mais difícil. A fita cassete já deu mais possibilidade em fazer isso. Aqui, nessa imagem, nós temos um aparelho estilo 3 em 1, que é rádio, gravador, toca-discos e toca-fitas. Ou 4 em 1, no início dos CDs, rádio, gravador, toca-discos, toca-fitas e toca-CDs. Então, nesse aparelho dessa imagem que nós temos aqui, ele conseguia reproduzir o disco de vinil, ele tinha um rádio que você poderia sintonizar, ele tinha as fitas, que estão aqui, e por muitas vezes ainda o CD. Por que misturar todas essas linguagens em um aparelho só? Porque no período de transição entre um aparelho eletrônico mais antigo e um mais novo, eles são mídias vendidas ao mesmo tempo, mídias comercializadas ao mesmo tempo. Então as pessoas, algumas, e geralmente a tecnologia nova era mais cara. Então como que eles fizeram? Acoplaram em um só objeto, em um só aparelho, várias formas de você poder consumir música, para que você pudesse usar tanto a tecnologia mais antiga quanto a tecnologia mais nova. Também tem aí uma escolha de qualidade, Qual que é a qualidade de som que você quer escutar. Hoje em dia existem aparelhos bem pequenos que têm uma qualidade de som muito boa, mas isso é uma tecnologia muito avançada. Então, durante muito tempo, eles tinham que ir trocando os aparelhos. Às vezes a pessoa preferia escutar um disco de vinil que era maior, mas que tinha mais qualidade do que uma fita cassete, que às vezes não tinha tanta qualidade. E depois, na mudança da fita cassete para o CD, é a mesma coisa, porque o CD ele diminuiu muito as frequências e, ao mesmo tempo, conseguiu ampliar a quantidade de dados que era colocado dentro do CD. Mesma coisa para um pendrive hoje em dia e assim por diante. Então vamos continuar. De ouvir e de ver. Entre as décadas de 1950 e 1990, as fitas cassete eram muito populares. Músicas de John Lennon e de Jimi Hendrix foram ouvidas por milhares de pessoas por meio dessa tecnologia. Então a gente percebe aqui que durante muito tempo, tanto as fitas cassetes quanto os discos de vinil, eles estiveram juntos, Cada um com a sua peculiaridade. Por exemplo, o rádio de carro, para pôr dentro de um carro, ele teria que ser menor. Então, era mais fácil você ouvir uma fita cassete, que é uma fita pequena, do que um disco de vinil, que era bem maior.
Então, dentro de carros, por exemplo, se usava mais a fita cassete e o próprio rádio. Já a partir dos anos de 1990, com o surgimento dos CDs, as fitas cassete foram superadas. Então, os CDs, eles conseguiram, como eu já falei, pôr mais músicas dentro dele. E assim, um aparelho menor ainda do que os de fita cassete, fazendo com que as pessoas se adaptassem melhor a essa nova tecnologia, aos CDs, né? E foi a partir da década de 90. E a partir da década de 90, com os CDs fazendo muito sucesso, diminuiu-se muito o uso tanto da fita cassete quanto dos discos de vinil. Hoje, podemos criar playlists, né? Listas de músicas, usando programas de computadores e armazenamento no celular e em pendrives, no formato MP3. Também tem outros formatos maiores e formatos menores, né? Dessa forma a gente consegue pôr dentro de um celular centenas de músicas, né? Dentro de um pendrive milhares de músicas. Imaginem vocês que o CD ele tinha apenas aí a capacidade no máximo de 20 músicas, isso depende do tamanho das músicas, né? E a fita a mesma coisa, também não gravava muitas músicas. Dessa forma também originou a maneira em que os artistas produziam música nessa época, né? Então eles gravavam um disco, gravavam um CD, gravavam uma fita, certo? Com a quantidade de músicas que cabiam nessa fita. 20 músicas, 15 músicas, 10 músicas. E assim faziam o seu trabalho, né? E aí divulgavam esse trabalho e depois voltavam, gravavam, mas sempre nessa quantidade. Ficou caracterizado até hoje com os meios digitais que um artista ele lança sempre menos músicas, né? E hoje em dia cada vez menos. Por exemplo, tem artistas que não gravam um disco, não gravam várias músicas de uma vez, mas ele grava uma música, lança aquela música para poder vender aquela música, e depois que o público consome aquela música, ele grava uma próxima para poder vender um produto novo. Não precisa mais gravar várias músicas de uma vez, né? E aí, mesmo assim, foi mudando a forma de se consumir música. Aqui nesse retrato a gente tem o retrato do músico Jimi Hendrix, certo? Jimi Hendrix foi um compositor, guitarrista, cantor muito importante que revolucionou a forma de se tocar guitarra na década de 60 e 70. Ele é uma figura icônica, né? Um americano negro que tocava guitarra. E aqui a artista Erica Iris Simmons fez o retrato dele com as fitas, né? As fitas da fita cassete. Pegou as fitas da fita cassete e fez o retrato dele, certo? E depois tirou uma foto. Aí está a arte de Erica Simmons. Ao mesmo tempo, a gente tem acontecendo nesse século, entre 1900 e o ano 2000, a produção de vídeos, né? Então, em 1928, um engenheiro alemão de nome Fritz Lifformer, 1881-1945, fez experiências trocando o fio de arame por uma fita de papel com aço em pó. Depois, mais experiências foram feitas até chegar a uma fita plástica que trazia em sua composição elementos químicos magnéticos. Assim, foi possível criar material que poderia gravar e produzir sons e imagens. Nascia tanto a fita para gravação de sons como os videocassetes. Então, a fita de imagem, as chamadas videocassetes, elas eram maiores do que as videocassetes, né? Elas eram maiores do que apenas a fita cassete, que só gravava música, né? Que gravava áudio. Agora, nesse momento, eles conseguiram gravar o vídeo também, o vídeo junto com o áudio. E aí que conseguimos, né, superar uma parte da nossa história, que foi
a comercialização de vídeos, de imagens, de filmes, principalmente. Porque a partir da gravação da imagem e do som juntos, a gente tem uma revolução dentro do cinema, né? A gente consegue aí comercializar os vídeos, né? E aí, diferente do que acontece hoje em dia em plataformas digitais, onde a gente vê um vídeo de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, essa tecnologia mais cara fazia com que eles usassem mais tempo, né, para poder economizar, fazer um vídeo maior. Então aí começaram a surgir os filmes. Aqui nessa foto nós temos um dos modelos. Nós temos um dos modelos de videocassete mais recente de vídeo. Embora essa tecnologia esteja totalmente superada, algumas pessoas ainda mantêm seu aparelho e a coleção de fitas. Mesmo que tenham cópias em DVD, Blu-ray ou no computador, certo? Então, hoje em dia, a forma de você armazenar e de você ter os vídeos, né, mudaram. É bem difícil você encontrar uma uma videocassete para vender ou para alugar mesmo. Mas quem tem, guarda, né? Acaba virando, umas tecnologias antigas acabam virando uma peça de colecionador. Assim como as outras tecnologias que nós viemos falando. Né? O surgimento da fita cassete, o surgimento da videocassete, o surgimento do CD, né? E do DVD. Agora aqui eu queria deixar algumas questões para vocês, tá? Para vocês darem uma pensada. Você escuta música em quais aparelhos? Como que você escuta música hoje? E também queria que você pensasse um pouco qual é o seu gênero musical favorito. Qual tipo de música que você escuta? Além de você ter algum aparelho que provavelmente você escuta música, em qual aparelho, qual é o gênero, qual que é a música que você escuta? Quero que você faça uma reflexão, que você volte um pouquinho e pense quais músicas que eram escutadas há um bom tempo atrás. Você mesmo, alguns anos atrás, escutava o mesmo tipo de música de hoje? Por que será que se dá essa mudança nos estilos musicais? Será que isso também tem a ver com as tecnologias de gravação? Vou deixar um tempinho para essa reflexão, tá? Queria também convidar pessoas que estiverem próximas a você, que você possa conversar, trocar ideias, conversar sobre esse assunto, né? Pode ser que cada pessoa tenha uma visão diferente, né? Interpreta diferente essas questões e consome tipos de músicas e aparelhos diferentes, ok? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, continuando a nossa aula, vou deixar aqui alguns quizzes para vocês. Primeira pergunta é: a palavra Cronos vem do grego e significa, quero que vocês deem a resposta para mim, se é o som no espaço ou se quer dizer tempo, ok? Dá mais um tempinho para a resposta de vocês.
Ok, voltando aqui, queria deixar mais uma questão para vocês. Antes de ler essa questão junto com vocês, queria deixar bem claro que essas questões estarão no aplicativo, né? Além das questões do quiz, que você vai interagir com a gente, também terão a lista de questões de múltipla escolha e também haverá algumas atividades para você fazer, para você estudar, para você se lembrar da nossa aula. Então agora vamos aqui para essa nossa segunda pergunta do quiz, tá? As composições do período do romantismo ocidental transmitiam. Então a primeira alternativa, sentimentos e emoções, e a segunda, com uma diferença importante aí, que eu quero que vocês tenham um pensamento sobre isso. A segunda opção é sentimentos, emoções e ideias, ok? Então vou dar mais um tempinho para que vocês possam responder. Muito bem, acredito que já tenha dado tempo para que vocês possam responder essas questões e conversar um pouco mais sobre elas. Queria agora propor mais uma questão, vamos arrumar aqui, que está aqui nesse quadro, que é sobre o dodecafonismo. O que é dodecafonismo? Então, a opção número A eu pus lá, uma música cafona. E a opção número B, uma música com a sequência das 12 notas musicais. Então, essa também é uma questão que eu quero deixar aqui para vocês, para que seja respondida, tá? Deixar mais um tempinho para você responder, e aí a gente já vai finalizando nossa aula, ok? Daqui a pouco eu volto. Então, aqui para a gente encerrar a nossa aula, acredito que vocês já tenham conseguido responder a questão, né? Queria deixar o meu muito obrigado a todos vocês por me acompanhar até aqui nesse vídeo, nessa aula. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, né? Essa foi a aula de número 2 para o 9º ano de arte, né? Conteúdo sobre música, conteúdo sobre os meios digitais, onde a música e o vídeo foram
armazenados, onde eles foram criados, e a gente tem contato até hoje. Então eu queria deixar aqui mais uma vez meu muito obrigado. Tá? Meu nome é João Fernando, sou professor de arte e muito obrigado. Até a próxima.